4º ano consecutivo, o INDE, uma escola de Brasília que oferece um método de ensino diferenciado, promove o Sarau Poético Musical com alunos matriculados da 3ª à 5ª séries. O evento faz parte de um projeto de estímulo à leitura. No primeiro semestre do ano, as crianças participam do Clube do Livro e, por meio dele, conhecem as obras e os autores que farão parte do encontro no final do semestre. É uma bela oportunidade para que as crianças troquem e-mail com escritores e ilustradores, enviem sugestões, manifestem opinião sobre as histórias e tenham a chance de conhecer pessoalmente cada um deles. O encontro deste ano prestou uma homenagem aos 50 anos de Brasília e a vários profissionais da literatura infantil. O sarau virou uma grande festa. O pátio central da escola ficou lotado de convidados. Todo mundo curioso para assistir ao sarau literário e musical do Colégio INDE, localizado no Lago Norte, em Brasília. Olhares atentos da plateia aguardavam o momento de abertura do encontro. A diretora da escola, Júlia Passarinho, antecipou o que vinha pela frente. Esse sarau desse ano, ele abre a primeira festividade, o primeiro encontro literário prévio do festival, que começa com um sarau do pessoal do 3º ao 5º ano. Que entre imediatamente a primeira turma para fazer a devida homenagem ao 50º da capital do país. Então nós vamos chamar o 3º ano Animais da professora Luana. E agora chegou a vez de apresentar para o público quem são os escritores e ilustradores homenageados no Sarau Poético e Musical de 2010. Dino Freitas, João Bosco, Solange Ciani, Maria Célia, Raquel Gonçalves, Vera Lúcia Dias. A música também embalou alunos e convidados. As cartas que os alunos mandaram para os escritores ao longo do semestre foram lidas em alto e bom som. Dedicação a todos, nós gostaríamos de agradecer. Muito obrigado, Bibiana. A carta foi uma construção coletiva, a pesquisa da banda foi coletivo, o trabalho da pesquisa de e-mails é individual, né? Então cada um manda o seu e-mail para o autor, buscando saber o que de maior interesse eles tenham naquele momento. Essa leitura é compartilhada em sala e pós a leitura, então, há a construção coletiva. A produção é toda deles, né? Eles têm o estímulo, tanto que você viu cartas ali que tem críticas, cartas que têm reivindicações e cartas que têm os destaques e homenagens a Brasília. É um trabalho que é um trabalho de conscientização, é um trabalho de identificação das questões sociais, porque eles vivem essas próprias questões. Então, não é uma coisa inventada pela gente ou que vem do adulto, é uma coisa que vem da criança, da percepção da criança no dia a dia. E agora, a leitura de um trecho da carta sobre os 50 anos de Brasília. Querida Brasília, parabéns pelos 50 anos que vai fazer. Ainda continua bem preservada. É muito bom morar nessa cidade. E para quem gosta de ouvir histórias, aí vai a de 2 ratinhos espertinhos que adoram livros, Racumim e Racutia. Racumim pensa que é passageiro, mas vê seu pai saindo com uma mala enorme, com sua mãe enxugando
o rosto. Hakumin disfarça a tristeza inventando novas brincadeiras. Numa delas, pergunta à sua mãe sobre seu pai. Hakumin então deixa para recomeçar outra hora. Chega um convite de casamento e a casa se alegra. Só se fala na festa. Essa homenagem a Maria Célia e Raquel Gonçalves. É um personagem de incentivo à leitura, são 2 ratos que nascem numa biblioteca com a intenção de destruir os livros, acabam aprendendo a ler e se apaixonando pela literatura e pescando o leitor para que ele também seja um rato de biblioteca. Na verdade, essa história, ela foi quase planejamento de professor para poder incentivar aluno a gostar de ir na biblioteca. Porque lá é uma biblioteca que a gente chama de biblioteca, mas é um puxadinho, que era um banheiro. Então, um lugar mais escondidinho, todo inadequado, né? Para poder guardar livros e ser uma sala gostosa. Ainda tem a literatura e a música de cordel, contada e cantada em versos e rimas, o estilo do escritor João Bosco. Quando era criança ainda não escrevia livros, mas nos disse que já tomava notas mentais. Deve ser por isso que hoje em dia escreve livros tão legais. Seus livros não ilustrou nenhum, disse-nos que apenas escreve, já estamos com isso. Mas escreve, brinca com menino, canta com menino. A gente quis homenagear o João Bosco. Eu acho os livros dele super legal. A nossa turma, o 3º ano, vespertino, a gente está homenageando o livro. É uma traça de cadacas de Rui Barbosa que ele fez. E a gente adorou esse livro. Os alunos gostaram do sarau poético do Índio. Malu, o que você mais gostou do dia de hoje? Do sarau. Do sarau. Foi muito legal. Quantos livros você lê assim por mês? Muitos. Pais e professores elogiaram a iniciativa da escola em promover o gosto pela leitura nos alunos. Por todo esse movimento que o INDE faz, né, com o livro, a feira do livro, o sarau, enfim, são elementos super importantes para as crianças poderem se entrosar com o livro, não só aprender a ler, mas aprender o que é o livro. Né? Para o que o livro pode significar, o que a gente pode aprender com o livro, como é que ele é feito, isso eu acho muito, muito importante. Eles começam procurando livros, né, estudando os livros, indo atrás, pesquisando e tendo contato com os autores, e tudo isso estimula muito, né, a leitura. Eles fazem uma leitura de mais de 100 livros de literatura ao longo do ano, num estímulo simples, mas muito intenso, como vocês puderam ver, fazendo e produzindo tudo junto, com autonomia, com empolgação e com criatividade, né? Há 40 anos foi inaugurada em Brasília a primeira biblioteca pública infantil localizada na entrequadra da 104 Sul. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas. O acervo é de 10 mil livros. Crianças a partir de 5 anos têm assento garantido nas rodinhas de leitura e na aula de artes plásticas, que acontece após a contação de história. Atualmente, cerca de 200 crianças estão regularmente matriculadas. No total, mais de 500 usuários costumam frequentar o espaço para ler, pesquisar ou fazer consultas para as tarefas da escola. Os usuários podem levar até 3 livros por semana para ler em casa. É só conferir.
entregavam pacotes e cestos à cabeça, repletos de cera e de borracha, que trocavam por panos coloridos nas vendas dos comerciantes brancos, nas vilas situadas junto ao mar. Olha aí, ó, a lebre e o camaleão, né? Jogando cartas. Na história que eles estão jogando cartas. Todo mundo gostou da história? Sim. Compreenderam a história que a tia contou? Sim. Qual a moral da história? A moral da história é que antigamente as pessoas não tinham estudo, mas mesmo assim aprendiam histórias, coisas assim. Eu acho que ele se esconde pra se camuflar, tipo, vai que um leão tá por perto caçando, ele vai e muda de cor. Este grupo faz parte de um universo de 200 crianças que costumam frequentar a Biblioteca Pública da 104 Sul, em Brasília. 2 vezes por semana, no período de 2 horas, esse bando de meninos consegue ler uma penca de livros, revistas e histórias em quadrinhos. Quantos livros você lê por semana? 10. 10 livros? Uau! Por semana eu leio uns 20 gibis, assim. Não importa o lugar e nem a postura do corpo mais adequada na hora de ler um livro. Quando o interesse pela história é maior do que o conforto, o melhor é não atrapalhar. O João Pedro já escreve livros, já teve até a tarde de autógrafos dele na escola. Sua mãe estava me contando que você já escreveu até um livro. Que livro é esse? É do Meteoro. Você tem vontade de escrever mais livrinhos? Aham, eu já até escrevi um livro de formiga aqui lá no Encontro de Famílias. Eu achei uma garrafa de Coca-Cola no lixo e peguei formiga daquela salva lá. Aí depois, quando eu vi que elas estavam mortas, algumas mortas e algumas vivas, eu soltei elas e tirei foto para eu fazer um álbum de formiga. Os 2 irmãos de João Pedro, embora pequenos, também frequentam a biblioteca acompanhados da mãe e da avó. Daniele, a caçulinha de 4 meses, já dá sinais de que no futuro poderá ser uma grande leitora. Você acha que esse ambiente aqui já vai influenciá-la? Com certeza. Com certeza. Ela já ficou toda encantada com o livro aqui para a idade dela. Olha, todo cheio de textura, né? O ambiente da biblioteca favorece o gosto dos pequenos pela leitura. Os livros ficam expostos em prateleiras, numa altura que permite à criança pegar a história que quer ler. A maioria delas escolhe o livro pela ilustração. Como é que você escolhe o livrinho? Escolho olhando a capa dele. A capa que tem mais desenhos coloridos, entendeu? São 10.000 livros à disposição da criançada. O trabalho literário é integrado com a atividade artística. Depois que acabam de ouvir a história lá fora, entre árvores e gramado, a professora de artes trabalha conteúdos e conceitos com as crianças. Ó, presta atenção que a seleção brasileira tem um emblema, ó. A seleção portuguesa tem um emblema. O que esse desenho representa? O goleiro da seleção brasileira. Eu já fiz o corpo do jogador, o pé, a cabeça eu já fiz, só falta fazer os olhos. É muita responsabilidade nossa em oferecer um bom trabalho. É o trabalho que nós vendemos. É fazer com que a criança goste de ler, aprenda a ler, porque ele será um leitor para a vida inteira. Não é só para hoje. A criança que lê desde pequena, ela vai carregar para o resto da vida esse hábito, este bom hábito. A criança começa a ter contato com o livro antes de saber ler. Começa a gostar de ler, a ver. Ele é criança, né? Então ele falou uma coisa tão sincera, eu escolho pela capa. E lá em casa o que chama a atenção deles é isso. Mas aí logo depois ele começa a soletrar, as crianças soletram com ele. Jacaré. E aqui, o que está escrito? História de. O que mais? História de jacaré.
Quem é que compra livrinhos para você? Não, realmente eu leio em casa o livro que eu pego na escolinha. Eu costumo muito conversar com os pais dizendo o seguinte: as crianças, as pessoas têm fases. Quando eles são pequenininhos, os pais leem para as crianças. Quando eles crescem, no momento da alfabetização, os pais ouvem os filhos com aquela dificuldade, aquela junção das palavras. Bem, tudo isso passa. Daqui a pouco, o pai lê numa ponta do sofá e o filho na outra. E isso vai longe. Na minha escola tem uma biblioteca. Eu tenho muitos livros na minha casa e eu nem sei qual é o que eu mais gosto. Eu gosto de ler qualquer livro que tenha quadrinhos. Ler pra mim é viajar nos mundos desconhecidos. O talento de um jovem escritor foi descoberto em um concurso nacional de poesia para alunos superdotados do Brasil inteiro. Apaixonado por literatura, o adolescente já escreveu vários livros, romance, ficção, poesia e contos. O público infantil é contemplado com as ilustrações que ele mesmo desenha nos livrinhos de história. Gabriel de Aguiar, de 16 anos, não consegue passar um dia sem escrever. Para ele, a literatura é o que há de mais encantador e estimulante na vida. Ele sonha em ter seus livros publicados por uma editora e distribuídos pelas livrarias do país. Viro-me ao teto do mundo, pintado de céu, com tinta mofada, aos cantos da vida, com teia tecida, numa prosa antiga, sequer mais lembrada. Flores Químicas. Foi com esta poesia que Gabriel de Aguiar, um adolescente de Brasília, conquistou o primeiro lugar do Prêmio Literário de Poesia em Superdotação. Você escreveu exatamente para o concurso? Sim, 5 minutos antes de acabar o prazo, eu enviei para eles. O evento aconteceu em 2008 e reuniu alunos das escolas da rede pública de ensino de todo o país. No total, foram 27 concorrentes. A iniciativa do Ministério da Educação recebeu elogios de um poeta consagrado, que descreveu o conceito de poesia. Evidentemente, a poesia é um instrumento mais do que óbvio, necessário e aplicável a essas operações de desenvolvimento da mente, do espírito. Além de conquistar o primeiro lugar e faturar vários prêmios no concurso literário, Gabriel teve a alegria de ver seu trabalho publicado no livro Poesia em Superdotação em 2 idiomas, no português e em espanhol. De lá para cá, ele nunca mais parou de escrever. Ao contrário, entusiasmado, aumentou ainda mais a produção de suas poesias, contos e histórias. Para ele, escrever é a coisa mais fácil e prazerosa do mundo. É difícil escrever quando você tem uma limitação assim, de tempo. Você tem que escrever assim num determinado momento. Mas quando você está livre em casa, não é difícil escrever. Eu acho difícil terminar um texto. Além de gostar de escrever, ele adora ler. Tanto que já leu centenas de livros. Eu acho que o livro é um meio de aproximação entre você e o escritor. E quando eu estou lendo, eu me sinto conversando com o próprio autor do livro. E aí ali estão as ideias dele, as histórias que ele me conta, e eu vou compartilhando com ele também as minhas. A preferência literária de Gabriel são os clássicos. E o autor que mais mexeu com as emoções dele foi... Eu acho que o Mário Quintana. Ele tem palavras curtas, palavrinhas, mas que, se você for pensar bem, cabem muitas coisas dentro delas. Você acha que você escreve mais ou menos parecido com o estilo dele? O pior é que não. O pior é que eu busco outras coisas. Tipo... eu acho que eu procuro umas coisas mais do dia a dia. Ele já foge muito a isso. E a gente teve uma história diferente. E a poesia é muito esse impasse com a nossa história, né? Gabriel também escreve livros para o público infantil.
Todas as histórias são ilustradas com desenhos feitos por ele. Os meus livros infantis eu sempre procuro ilustração, que eu acho que do lado da palavra ela ajuda muito no entendimento do leitor infantil. As Botas de Canela foi o primeiro livro infantil que ele escreveu. É uma história, assim, aventura mesmo, que as crianças embarcam mesmo. E fala o que, exatamente? Fala de um cara, assim, meio resmungão. Eu sempre gosto de personagens que resmungam. Eu acho muito engraçado. O que você pretende fazer com tantas obras já que você escreveu, estão aí prontas para serem publicadas e chegar nas mãos dos leitores? O que falta para você, Gabriel? Estou correndo atrás de uma editora agora, né? A gente ainda não achou a oportunidade certa, mas a gente está correndo atrás, se esforçando bastante. Falta aparecer esse momento. Uma vez por semana, Gabriel frequenta a sala de recursos e de altas habilidades do Centro de Ensino Fundamental 8, em Sobradinho, no Distrito Federal. A professora Lucy Bispo elogia o talento literário e torce para que uma editora se interesse pela publicação dos livros do aluno. Ter um talento desse, como o Gabriel, e não ter todo o seu trabalho compartilhado com a sociedade é um prejuízo muito grande, né, do ponto de vista social. Então, nesse momento, o que o Gabriel precisa é de uma editora, é de um patrocínio para estar publicando os livros dele, né? Porque uma publicação fica muito cara. Então, nem sempre a família tem condições para patrocinar a edição de um livro. Então, nós sonhamos com isso, estamos correndo atrás da publicação e eu penso que tem que ser o mais rápido possível. Tendo vários estilos, eu acho que eu tenho o que a editora quiser. Mas eu prefiro voltar mesmo para a área infantil, é o que eu gosto de fazer. O Chocolateiro é o título mais recente que ele dedicou ao público infantil. É um livro assim, bem infantil, mas volta para as questões sociais e ambientais, que eu acho que devem ser despertadas desde quando você ainda é criança, né? Ele desperta uma sensibilidade social e ambiental, porque mostra uma visão de um ponto infantil e não do nosso ponto. E aí, o modo como a gente explica cada situação, problema do mundo, é um jeito que uma criança entenderia muito bem. Apaixonado pela literatura, Gabriel afirma que há livros com histórias empolgantes para todos os gostos e idades. É só escolher. Eu acho que tem um livro certo para a pessoa certa e para a faixa etária certa. Sempre tem. Não adianta você falar que não gosta de ler, porque no mundo tem um livro que serve para você. Eu acho que a literatura é uma parte muito grande da educação. Você se educa pela literatura. E é uma porta para todos os outros meios da sua vida. O Brasil seria o quê? Amazônia e Platino. Esta é a sala de aula onde este jovem, talentoso, poeta e escritor cursa o último ano do 2º grau. Atento às explicações do professor, Gabriel mostra que é bom aluno em outras disciplinas também. Gabriel, no caso aí do México, o número 28, ele seria América Latina ou América Anglo-Saxônica? Ele seria América Latina. Muito bem. Professor, o Gabriel é bom aluno? É um bom aluno. Geografia, né? Geografia. Ele é um bom aluno, ele participa das aulas. Tira nota boa. Tira nota boa, é um bom aluno. Gabriel é um bom colega? Sou. Você acha que ele manda bem também com as garotas? Manda. Bom pegador. Ele é engraçado, divertido, comunicativo. Eu acho que ele é muito engraçado, ele descontrai a aula. Gabriel, eu vi aqui no exercício com o professor que geografia, pelo menos, você manda super bem. Como é que é dentro da história da literatura, do português, enfim? Português, para mim, é completamente perfeito, né? E como eu sempre me dou muito bem com os meus professores de português, eu acabo me dando bem com a matéria também, que eu gosto. Eu acredito que ele vai servir de exemplo para muitos alunos da nossa escola. Não só da nossa escola, mas toda a nossa comunidade juvenil. Ele é um ícone, né, assim, do saber, de estar buscando, de estar realizando trabalhos, né? Então, muito bom. A gente está muito feliz e agradecidos.
Todos os dias eu escrevo, senão eu não consigo passar o dia. Desculpa se percebo ao te ver, que por mais que meu olhar negue, a própria perfeição quer ser você. E quem disse que consegue? O sol, invejoso e prepotente, vive por aí brilhando sem parar, mas por mais que ele tente, só você vai iluminar. Veja a seguir, Senado cria projeto que vai facilitar a publicação de novos livros, a construção de bibliotecas e valorizar o trabalho de escritores brasileiros. Voltamos já.